Os republicanos podem vencer as eleições de meio de mandato de 2026 ou estão destinados a perder para os democratas? Bem-vindo ao American Covered. Eu sou Chris Chappell. Tive que reduzir o número de episódios porque o YouTube fez com que eu perdesse dinheiro em cada episódio. Então, este episódio só é possível graças ao nosso patrocinador Investing.com para pessoas como eu que querem investir seu dinheiro com sabedoria. Você talvez já tenha visto o Investing.com, mas talvez não conheça o Investing Pro. O principal produto deles, o Investing Pro, é uma plataforma de pesquisa e dados de nível profissional que ajuda você a analisar ações, entender os fundamentos das empresas e tomar decisões de longo prazo mais informadas. E está tudo em um só lugar. Por exemplo, eu posso ver o que alguns dos investidores mais bem-sucedidos do mundo estão comprando. Veja, Warren Buffett gerou um retorno de 66,1% em apenas 3 anos, com o Investing Pro. Eu posso ver exatamente o que ele tem em sua carteira e usar essa informação como inspiração para a minha própria estratégia de longo prazo. E se você acompanha a política dos Estados Unidos e eventos globais como eu, sabe que as manchetes podem movimentar os mercados rapidamente. Com o Investing Pro, eu posso ver rapidamente quais setores e empresas estão mais expostos, conferir seus fundamentos e decidir se ainda se encaixam na minha estratégia de longo prazo. É aí que entra a ferramenta Warren IA deles. Por exemplo, se eu perguntar quais ações dos Estados Unidos vão se beneficiar mais se o Fed cortar as taxas de juros, recebo uma análise sobre quais ações parecem ser os melhores investimentos agora. E se for algo geopolítico, como quais ações dos Estados Unidos vão perder mais se a China invadir Taiwan? Outra análise robusta, dessa vez sobre quais ações eu provavelmente deveria evitar, só para ficar no lado seguro? O Investing.com é excelente para day traders experientes, mas no meu caso, estou ocupado demais produzindo episódios diariamente. É por isso que eu prefiro uma estratégia de comprar e manter a longo prazo, assim posso gerar ótimos retornos nos próximos anos e décadas. O Investing.com me ajuda a escolher as ações certas na hora certa, não importa a sua estratégia. Para construir riqueza a longo prazo, use as melhores ferramentas. O Investing.com está atualmente com uma promoção relâmpago, oferecendo até 55% de desconto no Investing Pro. E se você usar o meu link, vai desbloquear um desconto adicional de 15% em cima disso. Se você busca dados reais para orientar sua estratégia de mercado, essa é a melhor ferramenta a usar. Clique no link na descrição e use o código AmericanCovered para garantir seu acesso ao Investing Pro pelo menor preço disponível. Essa oferta está disponível por tempo limitado, então clique agora no link na descrição e aproveite, antes que acabe. E agora, vamos ao programa. Já se passou pouco mais de um ano desde que Trump assumiu o cargo e ele já está de olho em outra eleição. Não estou falando de um terceiro mandato presidencial, talvez a gente veja, quem sabe. Não, estou falando das eleições de meio de mandato de 2026. Os democratas estão bem confiantes quanto a isso. Afinal, confiança antes de eleições nunca deu errado para eles, certo? Os democratas fizeram grandes avanços desde 2024 mesmo quando perderam. Eles ganharam em um distrito tradicionalmente republicano e houve uma mudança relatada em direção aos democratas em várias disputas pela Câmara. Eles sentem impulso para reverter as grandes vitórias republicanas na eleição de 2024. Sim, aquele lebre não precisa se preocupar com a tartaruga nessa corrida. Eles poderiam dormir bastante, mas os democratas não estão cochilando no sentido figurado. Presumo que estejam literalmente, pois pessoas mais velhas fazem isso. Os democratas intensificam a pressão em estados-chave como Carolina do Norte e Arizona, ampliando sua disputa das eleições de meio de mandato para distritos da Câmara sob controle republicano. O presidente do Comitê de Campanha Democrata afirma que os democratas estão no ataque. Nosso mapa mostra que os americanos comuns estão cansados das promessas não cumpridas dos republicanos e querem mudança. No Congresso, sim, as pessoas estão cansadas das promessas não cumpridas dos republicanos e estão exigindo as promessas não cumpridas dos democratas. Na realidade, os democratas esperam virar até 44 distritos a seu favor. Será que veremos a maré virar como os democratas esperam? Será que a América será varrida por um tsunami azul ou será apenas outro fiozinho azul que não precisa de uma lona, mas sim de um baldinho? Acho que estou à deriva nesse mar de analogias aquáticas.
Os republicanos discordam e afirmam que o país está se voltando contra os democratas. No entanto, Donald Trump não está tão despreocupado assim. Ele está tomando medidas para garantir que os republicanos vençam, o que já é algo, porque Trump odeia fazer exercício. O site político informa que Trump vem acumulando centenas de milhões em seu caixa de guerra política e que ele vai viajar semanalmente pelo país para falar com os eleitores. E não é só porque Trump gosta de inflar o próprio ego mais do que Epstein gostava de massagens. Você já tem todas as peças para essa piada, monte você mesmo. Eleições de meio de mandato geralmente fazem o partido do presidente perder cadeiras na Câmara e no Senado. Quem governa sempre leva a culpa. Eleitores trocam de partido esperando mudanças, mas o sistema bipartidário continua igual, não é engraçado? Republicanos devem ficar atentos à Câmara, pois todas as cadeiras são disputadas a cada 2 anos, diferente do Senado, onde só 1/3 é renovado. Segundo a Axios, os republicanos temem perder o Senado, apesar da maioria de 53 a 47, não apenas pelas eleições, mas também pela idade avançada dos membros. De acordo com a NPR, desde a Segunda Guerra Mundial, o partido do presidente perdeu, em média, 27 cadeiras na Câmara e 4 no Senado. Desde a Guerra Civil original, não essa que muitos acham que vai começar a qualquer momento. Apenas 3 vezes o partido do presidente não perdeu cadeiras em nenhuma das casas nas eleições de meio de mandato. As eleições de 1934 sob Franklin D. Roosevelt, as eleições de 1998 sob Bill Clinton e as eleições de 2002 sob George W. Bush após o 11 de setembro. Então isso só aconteceu sob presidentes realmente notáveis de todos os tempos, além de Bill Clinton e George Bush. Trump sabe que ter o poder presidencial tende a prejudicar os resultados das eleições de meio de mandato. É por isso que ele está soando o alarme sobre os republicanos possivelmente perderem as eleições de meio de mandato. O pior das eleições de meio de mandato é que, independentemente do que aconteça, quem vence a presidência ganha. Mesmo sendo um bom presidente, pode acreditar? Algo acontece como se houvesse uma virada nos eleitores. Então, seja democrata ou republicano, quem vence a presidência tem dificuldade nas eleições de meio de mandato. Se perdermos as eleições de meio de mandato, você perde. Muitos benefícios e cortes de impostos dos quais falamos também serão perdidos. Isso resultaria em coisas ruins. Essa é a melhor e a pior coisa sobre a política americana. Se alguém está no cargo, você gosta, nada nunca acontece. Se alguém está no cargo e você não gosta, nada nunca acontece. Infelizmente para Trump, há muitas coisas trabalhando contra os republicanos. Eles têm apenas uma pequena maioria na Câmara sobre os democratas, com 218 cadeiras contra 214 dos democratas. Também há 3 vagas. Então, os democratas precisam de mais algumas cadeiras para retomar a maioria pela primeira vez desde 2023 e há boa chance disso acontecer. Segundo o The New York Times, a aprovação de Trump segue em queda e seu desempenho no segundo mandato está pior que no primeiro. Faça uma postagem melhor, com mais conteúdo de IA, senhor presidente. Isso pode reduzir sua polarização. O Partido Republicano também está caindo nas pesquisas. Uma pesquisa da Fox News, realizada de 23 a 26 de janeiro deste ano, descobriu que, se as eleições de meio de mandato fossem hoje, 46% dos eleitores apoiariam o candidato republicano em seu distrito, contra 52% que apoiariam o democrata. Esses 52% representam o maior nível de apoio já registrado para qualquer um dos partidos. A opinião pública pode mudar nos próximos meses, já que a cada semana surgem notícias equivalentes a cerca de 3 décadas. Também é possível que as pesquisas não reflitam a realidade, afinal, já houve casos em que as pesquisas erraram. Lembra quando diziam que a eleição de 2024 entre Trump e Harris seria muito disputada e que Hillary Clinton venceria em 2026 com ampla vantagem? Os democratas acabaram passando vergonha e o preço desses ovos foi o motivo pelo qual Trump venceu Harris. Mas os republicanos enfrentam outro problema. Estão se aposentando mais rápido que os democratas. Como destaca a NPR, impressionantes 51 membros da Câmara já penduraram as chuteiras para este ciclo eleitoral de 2026. É um ritmo recorde e neste momento são mais republicanos desistindo. 30 contra 21. Quero saber quanto do nosso dinheiro de impostos está sendo usado para instalar barras de apoio para idosos nos chuveiros do Capitólio. Então, o que Trump está fazendo para conduzir o Partido Republicano à vitória? Bem, entre muitas coisas, Trump está focando em uma questão que mais preocupa os americanos: a economia.
Foi a questão mais importante durante a eleição de 2024 e isso ajudou Trump a vencer. E sair com Theo Vaughan, não se deixe enganar pelo sotaque sulista dele. Esse caipira é um fazedor de reis. Veja, Trump canalizou as frustrações das pessoas com o status quo sob o governo Biden. E agora que Trump está no poder, ele precisa convencer as pessoas de que a economia está indo bem, fazendo a economia crescer rápido. E se isso não funcionar, sabe o que mais está quente? O gás e a manipulação. Basta continuar dizendo às pessoas que a economia está bem e talvez elas acreditem em você, supondo que não estejam tão quebradas a ponto de não ouvirem a mensagem porque a eletricidade delas foi cortada. Mas os democratas estão tentando convencer as pessoas de que tudo está desmoronando sob Trump e até agora parece que a percepção pública está funcionando a favor dos democratas. Segundo o Centro de Pesquisas Pew, a maioria desaprova as tarifas de Trump, achando que terão efeitos negativos, não positivos. Acho que muitos, ao serem questionados sobre as tarifas, pensaram, aquelas. Com tanta coisa acontecendo, até esqueci desse assunto. Falando nisso, as pessoas também estão mais inclinadas a acreditar que, no geral, as políticas de Trump pioraram a economia. Enquanto isso, a Gallup descobriu que o otimismo dos americanos vem caindo para um nível recorde, ainda mais baixo do que quando a Gallup começou a registrar isso, há quase 2 décadas. Quando as pessoas veem a crise de 2008 como bons tempos, é sinal de que as coisas estão difíceis. Então, a percepção pública não está favorecendo muito o Trump, mas como as políticas do Trump realmente se saíram? O primeiro ano foi um sucesso ou um fracasso econômico? Aqui estão alguns dados, você decide por si mesmo. Primeiro vamos falar sobre a inflação, que todos conhecem. Como sabemos, ela disparou, especialmente durante a Covid. E isso foi um grande problema para o governo Biden, quase tanto quanto superfícies irregulares no segundo mandato de Trump. A inflação desacelerou, mas ainda não está tão baixa quanto era antes de Biden assumir o cargo. No entanto, está muito melhor do que as previsões pessimistas dos especialistas, que afirmaram em 2024 que Trump pioraria a crise de inflação dos Estados Unidos. Então, está ruim, mas não terrível. Considero uma vitória, mas insuficiente para basear uma campanha, e Trump enfrenta o Federal Reserve. Ele quer juros mais baixos do que o Federal Reserve considera adequado. Lembre-se, no entanto, que a inflação não reduz os preços, ela apenas faz com que os aumentos de preços sejam mais lentos. Os pagamentos mensais de hipoteca diminuíram, mas ainda não retornaram aos níveis de 2021, quando Biden assumiu. As vendas de casas caíram no ritmo mais rápido em 4 anos, mesmo com maior acessibilidade. Contudo, mesmo mais acessíveis, isso não significa que as pessoas realmente possam comprá-las. Outro exemplo de ruim, mas não terrível. Além disso, o salário semanal médio do americano compra cerca de 2% a mais do que comprava no ano passado, quando Trump foi empossado. Para comparação, caiu cerca de 4% sob Biden. Além disso, o governo Trump supervisionou um enorme crescimento de empregos no setor privado enquanto reduzia empregos no governo. Percebe um padrão. Apesar de muita coisa parecer boa no papel, os americanos não sentem que as coisas estão melhorando, especialmente porque querem voltar aos níveis pré-pandemia, o que é irrealista. Embora não vai melhorar, acostume-se com o novo normal seja um slogan de campanha ainda pior. Os americanos estão mais ansiosos do que nunca, principalmente com os custos de saúde, bens e moradia. Trump busca responder rapidamente a essas preocupações, lançando seu grande plano de saúde para reduzir os custos dos cuidados médicos. E restringindo grandes investidores institucionais interessados em casas unifamiliares, ele busca ganhar votos ao facilitar o acesso dos eleitores à compra do que precisam. Mas essas medidas serão suficientes para mudar o jogo? A situação vai se reverter? Não vou usar outra analogia com água. As ações de Trump, como frear o aumento da imigração do ICE em Minnesota e promover unidade com aliados europeus, serão suficientes para reduzir as preocupações com o Partido Republicano? Muita coisa pode acontecer entre agora e os 40 anos de ciclos de notícias até as eleições de meio de mandato, incluindo surpresas de última hora em outubro. Então, apesar da confiança dos democratas, não deveriam se acomodar. Quem estou tentando enganar? Eles já venceram? Quando os democratas, confiantes antes de uma eleição, já tiveram tudo dando errado antes, o que você acha? Você acha que Donald Trump e o Partido Republicano podem vencer as eleições de meio de mandato ou será um desastre? Diga sua opinião nos comentários. Se quer ser um investidor inteligente, pare de desperdiçar seu dinheiro tentando ver o que funciona.
Use o investing.com para ajudar você a investir seu dinheiro onde há potencial real. Clique abaixo para obter o melhor preço possível no Investing Pro. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.